Uma tragédia terminou com a morte de 3 pessoas de uma mesma família. Imagina você que azar. A fiação elétrica rompeu, caiu dentro de uma piscina num parque aquático onde estava a família. Isso aconteceu na cidade de Rio Branco do Sul, na região metropolitana. Outras 9 pessoas também ficaram feridas. Pelo menos 8 continuam internadas. Por aí você observa a gravidade do acidente. Imagina você, um fio de alta tensão se rompe porque um galho teria caído. As pessoas estão na piscina, na água. Aquele fio cai. Vocês imaginam, a água, ela transmite a alta tensão, o choque é muito maior, né? Aí morrem essas pessoas. A Polícia Civil vai investigar o que pode ter causado esse acidente. Vai buscar informações sobre o funcionamento do parque aquático. Afinal de contas, esse parque tinha autorização de funcionamento? Este parque cometeu alguma negligência na questão da construção, do posicionamento desses postes, da energia elétrica? Seria a responsabilidade da Copel? O que aconteceu neste caso? O repórter, olha só, o repórter Léo Gomes está posicionado buscando informações, está em Rio Branco do Sul. Ô Léo, eu acompanhei este caso no final de semana. A gente fica em casa observando e pensando, meu Deus do céu, você vai num parque aquático, vai com sua família, numa piscina, e aí, olha, perderam a vida porque um fio de alta tensão caiu dentro da piscina. Aqui você está no ginásio de esportes, onde as vítimas estão sendo veladas, é isto? Ô Léo, boa noite. Boa noite para você, Paulo. Boa noite a todos. Nós estamos aqui em frente, de fato, ao ginásio esportivo de uma cidade vizinha, na verdade, né, de Itaperuçu, ao lado de Rio Branco do Sul, bem próximo, inclusive, de onde tudo isso aconteceu, porque as vítimas moravam aqui. Toda a família, na verdade, que se envolveu nesse acidente é daqui de Itaperuçu e tinha saído na intenção naquele domingo quente, ontem, cedo, já para poder aproveitar o dia todo com a família. E agora, nesse momento, tem pouca gente por aqui, porque os corpos de Roseli Santos, de 54 anos, Emily Santos, de 23 e Agner Coutinho, de 13, ainda não chegaram. A previsão é que, aproximadamente por volta das 9, 10 horas da noite, isso comece a acontecer, porque houve um atraso nos trâmites do Instituto Médico Legal e agora os corpos estão na funerária aqui da cidade. Existe todo aquele procedimento também para que eles sejam recebidos aqui pela família. Por enquanto, claro, familiares começam a chegar por aqui, um momento de consternação, uma verdadeira tragédia, mas é esperado apenas para as próximas horas que efetivamente esse velório aconteça. Mas o clima aqui na cidade de Itaperuçu é de tristeza, porque a gente fala muito de notícias ruins, lamentavelmente, né, Paulo? E quando a gente fala de tragédia, existem casos em que a palavra tragédia cabe muito bem. E essa aqui tudo dá o tom de uma história muito trágica, muito triste, porque a gente está falando de uma mesma família, toda vítima, mais de 10 pessoas que de alguma forma sofreram ferimentos por conta de um acidente que poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa. Eu conversei nesse final de semana, inclusive, com uma testemunha que viu tudo, falou das cenas de horror, né, que presenciou, nunca tinha visto nada parecido e comentou, olha, porque essa testemunha estava com uma família também no mesmo parque, na mesma chácara, e disse, olha, poderia ter acontecido com a gente, mas por muita sorte isso não aconteceu. E claro que muita coisa tem que ser esclarecida. Nesse momento a família começa a chegar aqui para se despedir, nesse momento de muita emoção, mas sabe, né, tem em mente de que precisa ser esclarecido, afinal de contas, é um acidente, é por conta de causas naturais, ao que tudo indica, de fato foi isso, por conta do vento forte, porque já estava chegando perto de uma tempestade, por isso que arrebentou essa fiação, mas existem possíveis culpados, isso tudo está sendo apurado pela Polícia Civil. Inclusive o delegado responsável pelo caso conversou com a gente e disse justamente que a investigação está nesse sentido, de apurar primeiro se essa chácara tinha todas as autorizações para funcionar da forma que estava, ou seja, para a área de lazer, alugando espaço para que famílias como a família Santos, por exemplo, estava lá. Ele conversou com a gente. Vai ser realizada ainda uma perícia complementar junto dos técnicos da Copel também, distribuidora de energia, para fins de apurar ali todas as situações sobre o poste de energia, o cabeamento, se esse cabo estava num bom estado de conservação, como era feita a manutenção dele, se havia eventual gato de energia que sobrecarregou a rede, todas essas informações nesse sentido.
As investigações também seguem em busca de informações sobre o funcionamento desse parque aquático, como que era a questão da regularidade dele. Esse parque aquático havia alvará de funcionamento, necessitava de autorização ambiental para tanto, tinha essa autorização, licenciamento como era feito, também se foi realizada alguma fiscalização nesse parque aquático para identificar todas as situações ali de instalação da piscina, e demais informações que vão auxiliar aqui para que a gente possa eventualmente instaurar um inquérito policial para fins de apurar uma responsabilização criminal. Desde ontem à tarde, Paulo, quando isso aconteceu, a equipe da RIC TV, eu inclusive estava de plantão nesse final de semana e comecei a apurar toda essa história. E hoje pela manhã eu fui buscar algumas informações com a Prefeitura de Rio Branco do Sul. Aquilo que a gente já conseguia apurar. Afinal de contas, esse espaço tem alvará? A informação que a gente tem é de que, na verdade, não existe alvará para esta chácara, uma vez que para o município, os proprietários da chácara, eles apresentaram um MEI, ou seja, uma microempresa individual, microempreendedor individual, sem necessidade de alvará, com isso também sem necessidade da vistoria do Corpo de Bombeiros, porque eles chegaram para a prefeitura, vamos deixar bem claro para quem está assistindo, e disseram o seguinte, a gente é um microempreendedor individual, ou seja, um empresário pequeno, e a gente, na verdade, trabalha como piscineiro. O que é piscineiro? Piscineiro é quem limpa a piscina, faz serviços de limpeza em geral. É o que consta, inclusive, na declaração para a Receita Federal que foi apresentada para o município de Rio Branco do Sul. Eu recebi há pouco a informação da Prefeitura de Rio Branco do Sul, porque eu questionei, mas a Prefeitura sabia que eles tinham apresentado a questão de piscineiro porque eles ofereciam um serviço de lazer, ou seja, 1, 2, 3 piscinas, churrasqueira para poder aproveitar o domingo, e eles não precisavam ter um alvará. A Prefeitura disse em nota que a empresa, ao abrir o CNPJ no município, fez uma declaração incorreta. É isso que a nota da Prefeitura diz o seguinte, que se os sócios, ou seja, os proprietários dessa chácara, tivessem declarado corretamente qual seria a atividade desempenhada, ou seja, para utilizar de área de recreação, área de lazer, isso caberia ao município a fiscalização. Agora, como o dono da chácara, a dona da chácara disse que na verdade iriam ser piscineiros, ou seja, prestaram um serviço de limpeza, o qual não era realizado, uma vez que existiam até placas, e a gente tem imagens disso, placas que diziam, olha, R$15 a entrada, paga R$15, você entra e pode utilizar o dia todo ou em um determinado horário a piscina, por exemplo, ou fazer um churrasco aqui. Isso não estava de forma clara para a Prefeitura, e a Prefeitura disse que não cabia a ela fiscalizar apenas se houvesse alguma denúncia, e a Prefeitura disse que nunca teve nenhuma denúncia da chácara e por isso ela desconhecia de que o local era utilizado para aluguel nesse espaço. Enfim, esse é um ponto que a reportagem da RIC TV apontou e que, claro, deve ser um elemento importante nessa investigação para apurar se de fato o local tinha autorização. Agora, outra coisa que foi levantada, inclusive durante o balanço geral de hoje, na hora do almoço, é o seguinte, Paulo. Existe uma imagem disponibilizada pela própria Copel que mostra o antes e depois de 2012, 11, do local, uma imagem de satélite da chácara e uma imagem agora de 2023, 24, que mostra 23, 24 as piscinas já instaladas, mas em 2012, 2013 as piscinas não existiam, mas a fiação de alta tensão já existia. A Copel inclusive enviou uma nota para a reportagem aqui da RIC TV esclarecendo que esse fio de alta tensão existe lá desde a década de 1980, ou seja, existem regras que são muito claras de que não se pode construir uma piscina ou qualquer outro tipo de estrutura embaixo de fios de alta tensão por conta do risco. Ou seja, mais um elemento que a reportagem da RIC TV apontou e que muito provavelmente deve caminhar nessa investigação. Ou seja, já temos um caminho ali onde a polícia deve realmente, principalmente, perguntar para o dono da chácara. Afinal de contas, isso aqui foi levantado. Você não poderia oferecer esse serviço? Por que não estava sendo regularizado? Por que construiu essa piscina aqui sabendo dos riscos? Inclusive, o dono da chácara conversou com a gente nesse final de semana, ontem, e disse que esse mesmo cabo, Paulo, tinha partido 2 vezes nos últimos meses e a Copel tinha remendado. Enfim, a gente está falando de uma tragédia. A equipe da RIC TV conversou mais cedo com familiares das vítimas, são 3. Como eu disse, é uma tragédia gigantesca, porque uma mãe faleceu, perdeu uma das filhas de apenas 23 anos de idade, que estava grávida de 4 meses, ou seja, perdeu um neto também,
essa família, e também mais um outro filho de apenas 13 anos. E a gente, 1 mês, 4 meses na verdade, e a gente vai acompanhar agora a fala dessa mãe que conversa com a gente e conta justamente como a família está completamente destruída após toda essa tragédia. Estou sem palavras até agora. Eu estou abaixo de calmante, estou andando porque estou abaixo de calmante, porque não é fácil, né? É 4 pedaços em mim que foi. Então não tenho palavra para falar para vocês, sabe? Tem alguma esperança de justiça, de que alguém venha falar com vocês? Eu quero justiça, porque eu soube que ele estava acreditado lá, sabe? Daí o dono lá não podia receber eles lá, né? E veja, era 3 da minha família, 13 da minha família, que estava lá. Então, eu quero que tenha justiça, né? Uma tragédia mesmo, né, Paulo? Não tem o que a família dizer nesse momento. Afinal de contas, sai de casa num domingo de calor. Essa é uma chácara conhecida na cidade, não só em Rio Branco do Sul, mas aqui em Itaperuçu também. O pessoal pensou, tá calor, vamos aproveitar onde? Vamos lá na chácara. E nunca vou imaginar que vai acontecer um acidente desse, né? Uma verdadeira tragédia mesmo, e que a gente percebe que no centro da cidade todo mundo não fala de outra coisa e lamenta, né, de poder ter que fazer essa despedida tripla, né? 3 pessoas que perderam a vida. Obrigado, Léo. Você volta na sequência. Gente, uma das perguntas que foram feitas, o Léo já respondeu. Este comércio, afinal de contas, estava regular? Não, não estava regular. Por quê? Porque já errou no início quando ele constituiu a empresa. Tem uma coisa chamada KNAI, que é o objeto da empresa. Quando ele vai lá e diz que o objeto da atividade desta empresa é limpeza de piscina, quando na verdade ela faz atividade de lazer, ela já partiu de coisa errada. Até porque a tributação, os impostos incidentes são diferentes, já partiu de um erro esta empresa. Por que fizeram isso? Por que fizeram isso? Ponto 2, como bem disse o Léo, você que chega agora, não tinha alvará para funcionamento, porque a empresa já teria omitido que fazia esse tipo de atividade. Por isso não haveria a fiscalização. Bom, não tendo alvará, tendo errado no objeto da empresa, significa dizer que automaticamente o proprietário ou os proprietários responderão, o proprietário responderá por homicídio culposo? Não automaticamente. Certamente, como bem disse o delegado, eles vão chamar a Copel para a Copel explicar se esse fio já tinha rompido em outras 2 oportunidades, qual foi o serviço que a Copel fez. Esse serviço que a Copel fez era um serviço adequado? Por mais que o Léo tenha dito que, não tendo a autorização de funcionamento, e a Copel ressaltando que naquele local não poderia ter a piscina, assim mesmo. Será que a Copel fica isenta da manutenção desta rede elétrica? Volto a repetir, manutenção essa que eu quero levantar, porque esses fios já tinham sido rompidos em outras 2 oportunidades. A impressão que tenho é que eles chamarão, sim, a Copel e o proprietário desse estabelecimento à responsabilidade. Uma vez estabelecida a responsabilidade, aí sim, o dono, afinal de contas, então, ele assumiu o risco de ter um funcionamento de uma piscina embaixo de uma rede elétrica que ele sabia que não tinha autorização. E se ele sabia que não tinha autorização, aí ele está literalmente lascado. Porque pode responder a 3 homicídios culposos, pode responder ações indenizatórias, além das pessoas que estão feridas. Mas nós vamos voltar, Léo, ainda hoje, conversando mais sobre esta situação. Quero ouvir ainda hoje no programa o que disse o proprietário desta chácara de lazer sobre a situação. Ok, Léo? Voltamos a qualquer momento.